Bom, o objetivo deste vídeo é explicar alguns aspectos assim de lógica básica, porque em conversa com alguns de vocês, eles disseram que não tinham tido contacto com estas observações acerca das implicações e das várias maneiras que há de ver as implicações, e uma vez que nós agora vamos... Portanto, uma parte dos objetivos desta disciplina é aprender a ler demonstrações, a fazê-las, a perceber como é que se fazem. Tem que se perceber bem o que é, como é que funcionam as implicações. Ok. Então, começando do princípio, um teorema tipicamente tem uma hipótese e uma tese. E uma demonstração, aquilo em que consiste essencialmente, e o teorema tipicamente afirma que, dada a hipótese, temos a tese, ou seja, que H implica T. O que é uma demonstração? Uma demonstração essencialmente consiste em dividir a implicação H implica T noutras implicações muito mais simples que supostamente são óbvias, está bem? Usando ou resultados conhecidos ou axiomas. Portanto, nós partimos da hipótese, deduzimos uma consequência P1, dizemos que H implica P1, depois de P1 temos P2, implica P1, implica P2, e vamos fazendo assim uma sucessão de pequenos passos até que no final conseguimos concluir que temos T, e essa sucessão de implicações é o que é a demonstração de um teorema. Pronto, então vou fazer demonstrações e percebê-las, convém perceber bem o que é uma implicação. Portanto, a implicação é um operador lógico. Pode ser definido por uma tabela de verdades. Okay? O significado intuitivo, não é a semântica de P implica Q, da expressão P implica Q, é se P, então Q. E a tabela de verdades, que na realidade define o operador lógico, portanto, se eu escrever aqui a operação implica, e tenho na minha coluna da esquerda tenho os possíveis valores para a hipótese, o P, pode ser falso ou verdadeiro, e do lado direito tenho os valores possíveis de verdade para o resultado da implicação, o que está do lado direito da implicação, pode ser também falso ou verdade, e esta é a tabela de verdade. Portanto, falso implica falso implica verdade, verdadeiro implica falso, falso implica falso é verdade, falso implica verdade é verdade, verdadeiro implica falso é falso, e verdadeiro implica verdadeiro é verdadeiro. Okay? Isto é a definição de implicação como operador lógico. E se quiserem pensar semanticamente o que aquela tabela de verdade está a dizer, é que se o P for verdade, então o Q tem que ser verdade. Okay? Suponhamos que P implica Q. Então, se o P é verdade, o Q tem que ser verdade para dar verdade. Se o P for falso, não podemos tirar nenhuma conclusão. O Q tanto pode ser falso como verdadeiro. Okay? É isso que esta tabela de verdade está a dizer. Pronto, e convém notar que às vezes em linguagem coloquial, quando se diz se P, então Q, muitas vezes as pessoas coloquialmente estão a assumir que realmente que P é equivalente a Q em matemática. Portanto, que P é equivalente a Q, o que seria em matemática equivalente a Q. Muitas vezes as pessoas dizem se chove eu levo um guarda-chuva, e as pessoas partem do princípio que se não chover não leva. Okay? Em matemática isso não é assim. Portanto, se chove a pessoa leva o guarda-chuva, se não chover, tanto pode levar como não levar. É o que significa a implicação em matemática. Tá bem? Pronto, agora se nós tivermos um operador lógico qualquer que tenha a mesma tabela de verdade, esse operador lógico é por definição igual à implicação. Portanto, pode ser substituído quando temos uma cadeia de implicações numa demonstração. Um P1 implica P2 pode ser substituído, é equivalente, é a mesma coisa do que qualquer outra operação lógica que seja a mesma, no fundo. E uma coisa que se usa muitas vezes é aquilo que se chama o contrarrecíproco de uma afirmação P implica Q, que é o não Q implica não P. Um exemplo concreto, digamos aqui em linguagem coloquial, por exemplo, com a afirmação se chove, levamos guarda-chuva, o que é que seria o contrarrecíproco, que é equivalente? Se não levamos guarda-chuva, então não está a chover. Okay? Isto é logicamente equivalente.
Ok, e para ver que é logicamente equivalente, na verdade basta fazer a tabela de verdade. Ok? Nós podemos ir aqui e temos que, portanto, vou escrever a expressão não Q implica não P, e agora vou ver para os possíveis valores de P e de Q, que são falso e verdadeiro, vou fazer as contas e vou ver se dá a mesma coisa do que está lá em cima. E vamos ver que dá, não é? Por exemplo, quando o P é falso e o Q é verdadeiro, o que é que nos vai dar? Bom, nesse caso, o não Q é verdade e o não P é verdade. E verdade implica verdade. Portanto, aqui, quando o P é falso e o Q é falso, eu tenho que pôr verdade. Ok, agora quando o P é falso e o Q é verdade. Portanto, o não Q vai ser falso e o não P vai ser verdade. Portanto, falso implica verdade. Vamos lá ver acima, não é? Mas falso implica verdade é verdade também. Portanto, aqui será verdade. Agora nesta entrada aqui, portanto, temos não Q é verdade e não P, se P for verdade, não P é falso. Portanto, temos verdade implica falso, verdade implica falso é falso. E finalmente, se Q for verdade e P forem verdade, ficamos com não verdade, que é falso, implica não verdade, que é falso. E isso é de facto verdadeiro. Pronto, se isto é a mesma tabela de verdades, estas duas expressões são equivalentes, são logicamente equivalentes. Okay? Há outras maneiras de escrever. Na realidade, vocês devem ter aprendido que qualquer expressão lógica se pode escrever simplesmente, por exemplo, com a negação e com a disjunção, ou a conjunção, o ou e o i. E, portanto, a implicação também se pode escrever assim. E algo que é logicamente equivalente a P implica Q é não P ou Q. Okay? Também podem facilmente construir a tabela de verdade e ver que dá a mesma coisa. Por palavras, uma pessoa pode pensar assim, que dizer que P implica Q é verdade, quer dizer que ou P é falso ou Q é verdadeiro. Não é? Que é o que este não P ou Q significa semântica, é a semântica desta proposição. Ok, mas portanto isto é um bom exercício se não viram isto. E muita gente naquele teste diagnóstico não disse que isto era equivalente a P implica Q. Portanto, esta não P ou Q é logicamente equivalente a P implica Q. Ok, portanto, se nunca viram isso, por favor, façam uma tabela de verdade. Ok, e finalmente, para acabar esta muito breve digressão pela lógica, deixem-me só falar de uma técnica que é muito utilizada para demonstrar uma implicação P implica Q, que se chama redução ao absurdo. E consiste na seguinte observação, que se nós conseguirmos deduzir uma falsidade, ou um absurdo, digamos, da negação daquilo que queremos provar, então aquilo que queremos provar tem de ser verdade. Portanto, simbolicamente, isto pode escrever assim. Suponhamos que temos a nossa hipótese P, mas que o oposto da conclusão que queremos tirar, ou seja, não Q, se verifica. Portanto, temos P e temos não Q. E suponhamos que, fazendo uma série de deduções, nós conseguimos chegar a uma falsidade. Portanto, simbolicamente teríamos P e não Q implica falso. Ok, então o que eu vou explicar é porque é que esta expressão, P e não Q implica falso, é na realidade é a mesma coisa, é logicamente a mesma coisa do que dizer que P implica Q. Uma maneira de ver isso é assim, portanto, as implicações nós sabemos que são equivalentes à implicação contra-recíproca. Já agora, eu acho que me esqueci de dizer ali em cima, mas o recíproco de uma aplicação, de uma afirmação P implica Q é Q implica P. Isso obviamente não é uma coisa equivalente, mas isto é o recíproco. E então, daí chamar a não Q implica não P o contra-recíproco. Estamos a negar, no recíproco estamos a negar as duas afirmações, o P e o Q. Ok, mas então voltemos então aqui à redução ao absurdo. Portanto, temos P e não Q implica falso. Esta expressão é equivalente à sua contra-recíproca, que é o quê? Que seria a negação de falso, que é verdade, implica a negação de P e não Q. Okay? Mas
a expressão V, a verdade implica qualquer coisa, é equivalente a qualquer coisa, não é? Portanto, a verdade, porque verdade implica verdade, é verdade, e verdade implica falso, é falso. Portanto, verdade implica qualquer coisa, é qualquer coisa. Portanto, esta expressão verdade implica não P e não Q, não, entre abre parênteses P e não Q, é equivalente a não abre parênteses P e não Q. Pronto, mas isto agora vocês sabem, a negação de uma conjunção é a disjunção das negações. E, portanto, isto fica não, abre parênteses P e não Q, é não P ou não Q, mas não Q é Q. E, portanto, aquela expressão inicial acaba por ser não P ou Q, e já mencionei que não P ou Q é a mesma coisa do que P implica Q. Okay? Pronto, para terminar, vamos só ver o que é um exemplo famoso deste tipo de argumento de por redução ao absurdo. É o teorema que normalmente é atribuído a Euclides, que afirma a existência de uma infinidade de primos. Portanto, esse tomamos como hipótese, ou como algo que já foi demonstrado, que qualquer número pode ser escrito como um produto de primos. E, portanto, em particular, o que vai ser usado é que tem um fator, pelo menos um fator primo. Não é? Todo número maior que 1 tem pelo menos um fator primo. E a nossa tese, o que nós queremos demonstrar, o Q, é que há infinitos primos. Também. Portanto, nós queremos demonstrar que P implica Q. P, que é uma coisa que já foi demonstrado, ou que já é dada como conhecido, implica a nova afirmação que é há infinitos primos. Ok, então vamos aplicar a redução ao absurdo. Portanto, vamos supor que temos que qualquer número tem um fator primo, P, mas que não há infinitos primos, que só há um número finito de primos. Então, como só há um número finito de primos, nós podemos fazer uma lista deles. Vamos chamar-lhes P1, P2, etc. até Pn. São todos os números primos que há. Ok, mas então podemos considerar aqui um número natural, n não é um bom número natural, vamos chamar-lhe m, que se obtém da seguinte forma: multiplicam-se todos os primos na nossa lista e depois somamos-lhe 1. Ok, então o que é que acontece? O resto da divisão deste número gigante por qualquer primo pi, claramente é 1, não é? Porque é pi, o pi aparece aqui neste produto P1 até Pn, portanto, e os primos são maiores do que 1, portanto, o que está aqui escrito é pi vezes qualquer coisa mais 1. E o 1 é menor do que o pi, portanto, o 1 é, por definição, o resto da divisão por pi. Em particular, o pi não divide o número m, não é? Se o resto dividir é dizer que o resto da divisão por pi seria 0. Ok, mas então, o que é que estamos a conseguir ver? É que este número m não tem nenhum fator primo. Mas isso contradiz a nossa hipótese. Nós tínhamos dito que todo número maior do que 1, e reparem que este m é necessariamente maior que 1, porque há pelo menos um primo. Nesta lista de primos está pelo menos o P1, que é 2, e portanto este número m é maior do que 1. E como é um número maior que 1, a nossa hipótese P dizia que ele tinha que ter um fator primo. Mas nós acabamos de ver que não, que qualquer primo, quando nós dividimos o m pelo primo, dá 1. Portanto, isso é uma contradição. Começámos com P e com não Q, e conseguimos dizer, o P, claro, continua a ser verdade, também era uma das hipóteses, mas agora conseguimos também deduzir que não P, que existe um número, que é este M, P1, P2, Pn mais 1, que não tem nenhum fator primo. Pronto, mas P e não P é falso. E então, uma vez que de P e não Q conseguimos deduzir uma falsidade, isto significa que o P implica Q, e portanto, se nós assumirmos como provado que qualquer número tem um fator primo, então tem que haver infinitos primos.